Gente, então a gente vai começar hoje. A gente tem uma presença super especial, que é a Yara, que está aqui. Fala um oizinho, Yara, para todo mundo te ver. Oiê, boa tarde, todo mundo. A Yara, ela trabalha no Instituto Fazendo História também, ela é psicóloga, ela trabalha no Instituto já faz vários anos, né? E era no Fazendo Minha História e no programa de apadrinhamento afetivo. E ela vai hoje falar com a gente sobre o trabalho com histórias de vida no contexto do acolhimento, e a gente vai fazendo uns links com o trabalho especificamente no Família Acolhedora. Tá? Eu acho que hoje é um encontro um pouco mais vivencial e que a gente pede também que... Sempre peço, né? Mas hoje eu vou pedir de novo, que se vocês puderem ligar as câmeras e participar ativamente, assim, desse momento, acho que vai ser bem legal para a gente poder aproveitar. Então é isso, Yaró. Bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Eba, é uma super honra estar aqui, poder falar sobre história de vida. É sempre uma oportunidade, é sempre emocionante para mim. Estou há 6 anos já, um pouquinho mais de 6 anos, se contar o estágio, já estou há mais de 6 anos aí no Instituto e sempre aprendendo e compartilhando tudo que a gente vai construindo aqui junto. Então, como a Lara falou, acho que hoje o tema é história de vida. E queria muito essa coisa online, né? Eu já não conheço vocês, mas sintam-se super à vontade para ir conversando no chat, colocando reações, colocando perguntas. A Lara vai me ajudando aí a organizar as perguntas que forem surgindo, se eu não for respondendo. E acho que falar de história de vida no contexto do acolhimento é fundamental. Mas falar de história de vida também implica falar da gente mesmo, né? Quando a gente se importa, escolhe trabalhar com as crianças, adolescentes, bebês acolhidos, a gente toma uma decisão de trabalhar com história de vida. E isso também implica em falar e se abrir sobre a nossa própria história, né? Então, para a gente começar, antes de PowerPoint, um monte de conteúdo e falação, eu vou convidar vocês a sentarem aí na cadeira, no sofá, enfim, onde vocês estiverem, da maneira mais confortável possível. Relaxa os braços, tenta colocar as pernas assim numa posição confortável. E vou convidar também vocês a fazer uma viagem pela memória. Então, podem ir fechando o olho. Eu vou guiar essa viagem, então podem ficar tranquilos que na hora de voltar, de abrir o olho, eu vou avisando. Tentem relaxar bastante, assim, nesses minutinhos, né? Que a gente não vale dormir, hein, gente? E então fecha o olho, dá umas respiradas profundas. Inspirar pelo nariz e soltar bem lentamente pela boca. Aproveita que você está aí sozinho, não sei se está sozinho, mas aí nesse seu cantinho, pode até dar um suspiro, chegar, o que fez de manhã, meu Deus, o que eu tenho que fazer à tarde. Vai chegando, vai respirando, deixando todas as outras atribuições lá fora. Chegar para o nosso encontro, sem parar de respirar. Repara como está a sua respiração, o seu corpo. E vem entrando aqui nesse nosso encontro sobre história de vida. Deixa tudo lá fora, vai fechando essas janelas para o lá fora. E agora, devagarzinho, vamos voltando, vamos pensando no passado. Deixa o dia de hoje, deixa essa semana, esse mês, deixa a pandemia para lá. Volta lá para sua infância, quando você era pequenininho. Qual que é a primeira imagem que aparece aí na sua cabeça de você? Você lembra quantos anos você tem nessa imagem? Como que você era?
características do seu corpo, como que ele era? Vai lembrando, vai reparando nos detalhes. Procura lembrar também onde que você morava com essa sua imagem da infância. Como que era o seu quarto, onde você dormia. Se der, dá até para lembrar do cheiro da casa que você morava. Como que é? E quem estava aí ao redor de você também, quem cuidava de você, como cuidavam de você, na hora de dormir, na hora de comer, de se trocar, de sair de casa, de passear. E com o tempo passando, essa figura aí de você pequenininho foi crescendo. Vai crescendo, se desenvolvendo. E agora você já está maior. Período aí já está na escola, os primeiros amigos, os professores, aprendizados. E a sua casa, como que era? Tem alguma mudança? E nesse momento, seu quarto, sua família, o que que mudou? O que que permaneceu? Agora você já é maior, então já também sabe se cuidar, vai ganhando autonomia, responsabilidade, vivendo outras experiências, novas descobertas, alcançando conquistas. Que sensações aí você vai sentindo, às vezes no próprio corpo, de lembrar tudo isso? É bom? É ruim? É estranho? E agora passa mais um tempo. Agora você já está um adolescente. Muita coisa muda na adolescência. Como é que está o seu corpo? Você lembra de você adolescente? Que mudanças aconteceram que foram marcantes para você? O que você gostava de fazer? O que você pensava na adolescência? Você era tímido? Era mais extrovertido? E dia após dia foi tendo novas experiências, novas conquistas, dificuldades. Foi traçando aí seus caminhos, tendo que tomar decisões, tendo que escolher um monte de coisa, mesmo sem saber. Você se tornou uma pessoa adulta e aos poucos já dá para ir imaginando o seu corpo como você é hoje, o seu jeito de como você é hoje. Em todas essas etapas, você passou por vários momentos, gostosos, alegres, felizes, juntos de pessoas muito queridas, muito próximas, algumas mais distantes. Mas tiveram também coisas difíceis, situações tristes, que fizeram você se sentir angustiado, talvez sozinho, talvez com raiva. Queria que vocês pensassem agora qual foi a situação mais difícil que você já viveu na vida. Deixa vir ela assim, fica escolhendo. Vocês têm mais de uma. Qual foi? Qual que veio aí na sua cabeça? Uma situação que te deixou frágil, situação que mais precisou de ajuda de alguém. O que você sentiu? Como que você reagiu? Como que aconteceu? Quem estava por perto? Quem estava aí do seu lado? Tinha alguma pessoa? Tinha mais de uma pessoa? Alguém te estendeu a mão e te ajudou a enfrentar esse momento? Se sim, quem é essa pessoa? O
que ela fez para te ajudar? Que atitude dela mais contribuiu com esse momento de superar a dor, do sofrimento, de fazer isso passar? O que ela fez que te marcou, que voltou aí na sua cabeça agora? E agora, depois de lembrar dessa situação desafiadora, difícil, vou convidar vocês a voltar a prestar atenção nessa respiração, como é que tá? Se mudou alguma coisa, vai respirando de volta e voltando aqui para o nosso encontro, balançando um pouco o corpo, abrindo o olho, olhando os quadradinhos na tela, girando a cabeça, boa ideia ali da Camila. Vem voltando dessa viagem rápida, mas para passar por alguns momentos. E aí, gente, queria que agora voltando aqui, né, para o nosso encontro, que vocês compartilhassem comigo, assim, uma palavra aqui pelo chat, o que vocês sentiram diante dessa situação que mais difícil que veio na cabeça de vocês? O que vocês sentiram nessa? Qual a primeira palavra, sentimento ou emoção que veio quando você lembrou dessa situação difícil? Eu vou lendo aqui conforme for aparecendo, tá? Sentiu aprendizado. Recomeço, desamparo, renovo, aquecimento interno, mais coisas diferentes. Afeto, gratidão, solidão, se tiver alguém aí escrevendo, pode continuar escrevendo, tá? E agora também queria que vocês pensassem e compartilhassem aqui com a gente no chat uma palavra que representa a atitude mais importante da pessoa que te ajudou nesse momento difícil. O que ela fez? Qual foi a atitude importante, assim, marcante? E apareceu evolução também aqui ainda do sentimento. Então, a atitude que marcou foi o olhar, o acolhimento 2 vezes. Atitude de escuta. Que mais? Atitude de cuidado, de cumplicidade. De colo, de escuta, de amor, compreensão, de empatia, atitude de carinho. Tá, bastante coisa. Que legal. E aí deixa
Deixa eu ver, aparecer mais alguma coisa, a gente vai lendo. Ó, atitude de companheirismo, de atenção. Que bom, obrigada aí por compartilharem. Esses sentimentos diversos que apareceram, né? E as atitudes que vocês foram compartilhando aí, vocês acham que tem alguma semelhança com o nosso trabalho no contexto do acolhimento? Se relaciona, faz vocês pensarem sobre esse trabalho intenso no contexto do acolhimento? Vão pensando aí se sim e de que forma. Tem tudo a ver, o pessoal está falando. Tem tudo a ver. Sou péssima de ler chat e agora voltar a apresentar, tá, gente? Então agora eu vou colocar o meu PowerPoint para vocês irem acompanhando. Continuem falando comigo. Vocês me digam se estão conseguindo ver minha tela. Okzinho, deu lá. Deu. Tá ótimo. Então a gente já falou da situação. Também tem essa última pergunta aqui sobre essa atividade. Por mais difícil que sejam algumas passagens de nossas vidas, seria possível esquecer, fingir que elas não aconteceram? Essas histórias nos trazem aprendizados, nos fortalecemos com elas. Bom, vocês estão todos aqui hoje, firmes e fortes. Às vezes dá uma escorregada, né? Mas vocês estão aqui. E puderam lembrar desse momento difícil, que marcou a vida de vocês, que faz parte da história de vocês, né? Então, a gente, no contexto de falar sobre história de vida, vai se perguntando, né? Será que é melhor esquecer o que passou, o que foi difícil? Ai, puxa, empurrar para baixo do tapete, vamos recomeçar do zero, né? Eu ouço muito isso por aí. Começar do zero, deixar tudo para trás, agora é só focar no futuro, né? Mas, sinceramente, a gente sabe que não dá, né, gente? As vivências duras, traumáticas, difíceis, fazem parte de quem a gente é hoje, dos nossos comportamentos, do jeito que a gente se comporta no mundo, que a gente opina sobre as coisas, que a gente sente, né? São eventos que também fazem muito parte de quem nós somos hoje. Então, pensando nos meninos, nas meninas, nos bebês, adolescentes, com quem a gente trabalha, com quem a gente se importa, a gente rapidamente vai pensando nesse lugar do trauma, né? Do abandono, do sofrimento. E tem muita gente que acha que dá para esquecer, dá para apagar isso. E não dá, né? Então, o que a gente pode fazer com tudo isso, com essas vivências difíceis, complicadas, né? Vamos olhar para elas agora, vamos falar um pouquinho melhor de como falar da história de vida, trabalhar os eventos marcantes e conflitos da nossa vida junto com os meninos, né? O da vida deles, que eles já viveram e que provavelmente vão viver também, né? Entre altos e baixos. Deixa eu passar aqui. E também para a gente, vocês já leram uma historinha, acho que no começo dessas aulas aqui, e que é a história de Pedro, e ela me ajuda muito a pensar nesse contexto de história de vida no acolhimento. Então eu vou ler a historinha para vocês de novo e a gente vai conversando sobre ela. Acho que é um personagem que nos conta muita coisa. Então é a história de Pedro. Era uma vez um menino chamado Pedro.
Pedro morava em uma casa amarela com sua mãe e seus 2 irmãos. Sua mãe ficava muito tempo fora de casa. Enquanto isso, como Pedro e seus irmãos não iam à escola, passavam a maior parte do tempo brincando na rua. Certo dia, a campainha tocou. Era uma mulher. Ela disse que levaria Pedro e seus irmãos para um abrigo. Pedro pensou: um abrigo? O que é isso? Mas por quê? Ficou quieto, não falou nada, mas pensou em muitas coisas. O que será que eu fiz? Será que tem algo de errado comigo? Começou a achar que esse tal de abrigo era um castigo. Na despedida, sua mãe chorava. Pedro estava assustado. Chegou então em um lugar bem longe de casa, cheio de adultos e crianças que nunca vira antes. Um lugar estranho, com pessoas estranhas. Pedro se sentiu pequenininho. À noite não conseguia dormir. Estava com saudade de casa, de seus amigos da rua e principalmente de sua mãe. Chorou baixinho, não sabia o que ia acontecer. Estava com medo. Conseguiu descansar um pouco quando seus irmãos foram dormir junto com ele, do jeito que faziam em casa. No abrigo, Pedro conheceu muitos adultos e crianças, mas Dora, uma das educadoras, era especial. Juntos brincavam, conversavam, davam risada. Dora ajudava Pedro com as lições de casa, lhe dava broncas e lia histórias para ele antes de dormir. Pedro adorava Dora e Dora adorava Pedro. Nessa casa também moravam muitas crianças que estavam longe de suas famílias. Pedro logo fez novos amigos. Mas vivia pensando: será que agora Dora é minha nova mãe? Será que eu vou ser adotado e ter uma outra família? Ou será que eu vou voltar para minha casa? E minha mãe? Por que ela não vem aqui todo dia? Será que ela não gosta mais de mim? Pedro não sabia o que ia acontecer. Sentia muitas coisas ao mesmo tempo: saudade, medo, alegria, raiva, tristeza. Até que um dia resolveu conversar sobre todas essas coisas com Dora. Pedro entendeu que vai morar no abrigo por mais um tempo, até que sua família consiga se organizar para que ele e seus irmãos voltem para casa. E diferente do que pensava, não está ali porque tem algo de errado com ele. Na verdade, não há nada de errado com Pedro. Pedro compreendeu que sua mãe gosta muito dele, mas no momento precisa de ajuda, porque agora ela não pode cuidar dele da forma como precisa, para crescer um garoto forte e valente. Essa conversa fez Pedro se sentir mais calmo e tranquilo. Isso não resolvia tudo, mas era bom. Deitou-se então no colo de Dora e teve um sonho bonito sobre seu futuro. Pedro passou alguns meses no abrigo e voltou para casa. Junto de sua família, Pedro cresceu, tornou-se um homem forte e valente. A história de Pedro. Então, o que significa trabalhar com histórias de vida? Do que precisam os meninos e meninas com os quais trabalhamos, como Pedro? Como eu falei lá no começo, né? Acho que escolher trabalhar no contexto do acolhimento não tem jeito. A gente está trabalhando história de vida o tempo todo, né? Mas o que a gente foi listando aqui, o que significa trabalhar com história de vida? É poder ter conversas respeitosas que ajudem a compreender o contexto do acolhimento, né? Então, conversas constantes, sinceras. Quando um bebê é acolhido, né, seja para onde for, se ele vai para uma família acolhedora ou se ele vai para um abrigo institucional, enfim, ele
rapidamente é recebido por adultos, né? Normalmente um conselheiro tutelar que vai fazer aí a transição dele para essa outra casa, para esse outro lugar. E rapidamente todas as burocracias vão sendo tomadas. Então, onde que ele vai estudar, pensar na educação, o direito da educação, o direito à saúde, né? De fazer exame, entender quem... precisa de roupa, ele já tem onde ficar, moradia. Então, direitos muito básicos e fundamentais. E tão importante quanto todos esses direitos que precisam ser garantidos, a história de vida é outro deles, que é fundamental que seja levado em conta todos os dias, que a gente não perca de vista nas emergências do dia a dia, né? Então, tanto quanto ir na escola, tanto quanto ir ao médico, tanto quanto passear e se divertir, conversar sobre a história, dar luz, dar importância à história desses meninos, ajudar eles a ser sincero e poder sincero sobre o que aconteceu com ele, faz parte, assim, vai fazer toda a diferença, né? Tanto quanto tomar um remédio e de ir no médico. Entre conversas também tem a escuta, né? Essa escuta atenta e afetiva dos adultos que estão ali perto. Escutar, às vezes a gente não escuta só as palavras que as pessoas falam, né? Às vezes tem meninos que ainda nem falam, às vezes tem outros que têm muita dificuldade de falar, mas falar verbalizando, mas eles se comunicam de outras formas, né? Se a gente estiver atento, a gente vai conseguir perceber. Eles vão falar através de comportamentos, através de música, através de silêncios, né? Então, essa escuta atenta e afetiva também faz toda a diferença, né? Então, pensar como que a gente está escutando essas crianças, né? Esses bebês, esses adolescentes. Acolher, fortalecer e ajudar a criança ou adolescente a construir uma versão própria sobre a sua história. Então, também tem isso. Quando ela chega, rapidamente tem um processo, tem um relatório e tem adultos falando sobre essa história, tentando reunir os eventos do que aconteceu para ela estar lá, né, para ela ter sido acolhida, e várias versões vão sendo criadas. A gente precisa, é nosso dever, né, os adultos que estão ali por perto, ajudar ela a criar a própria versão, a entender os fatos e fazer a própria versão da história dela, né? Então, isso também é trabalhar a história de vida. Ter um interesse genuíno e valorização das recordações, das saudades, dos hábitos. Então, o que é esse interesse genuíno, né? Algumas histórias, às vezes, chegam na gente, né? Algumas famílias que são violentas, histórias que a gente ouve de agressão, do pai com a mãe, da mãe nos filhos, da vizinha, e isso também desperta sentimentos diversos na gente, né? Aquela mãe, aquele pai, aquela família, e a gente não pode esquecer que essa criança, esse adolescente, pode ter percepções diferentes e memórias e saudades diferentes, né? Não só das violências e agressões, né? Mas de outros momentos muito gostosos também. Então, se interessar por essa saudade, pelo que ela lembra, às vezes pelos próprios hábitos, né? Às vezes é o jeito que ela sabe se comunicar através das agressividades do dia a dia, falando mais alto, saindo da mesa, como ela vivia com a família dela, né? Então a gente precisa se interessar, ouvir, escutar, né? Conversar para entendendo esse jeito desse menino, dessa menina, desse bebê, né? De ser, e não somente julgar, porque às vezes a gente vai já cai em cima dessa família, como ela pode sentir saudade, né? De uma mãe, de um pai que bate. Sim, sente saudade. Aquele pai, aquela mãe não se resume só a bater, né? Então esse é um interesse genuíno. O que mais? Acolher, ouvir, respeitar, ensinar limites. Acho que é um jeito de cuidar também, dar limites, né?
estabelecer combinados, até onde você pode vir comigo, até onde eu vou com você, e principalmente se vincular às crianças e adolescentes. A gente fala muito de vínculo no Instituto, né? Nos nossos programas, a gente aposta muito no vínculo. E o vínculo não é só saber o nome, a data de nascimento. O vínculo precisa de muito arroz e feijão para ele se estabelecer de uma forma muito positiva, né? Para que os limites possam aparecer como um afeto também, né? Carinho, amor, conversas, mas os limites também vêm aí como um ato de cuidado. Então, a gente valoriza muito o vínculo. Quando um adulto e uma criança, um adulto, um adolescente, um adulto e um bebê estabelecem um vínculo, o trabalho com história de vida, mas todos os outros âmbitos vão ficando muito mais fáceis de se trabalhar, de se cuidar, de se reparar, né? O vínculo é muito potente. Então, a gente acredita muito no vínculo e independente do adulto que está aí por perto no momento, né? Seja no acolhimento com as famílias acolhedoras, com as próprias equipes do serviço também, num abrigo institucional com os cuidadores, né? Enfim, então os adultos vão aí construindo vínculos que vão marcar para sempre a vida dessa criança ou desse adolescente. E aí decifrar sinais também, já falei um pouquinho, né? Quando a gente escuta atento, não é só o que eles falam, mas é o que eles se comportam, estão se comportando. Às vezes um choro excessivo, às vezes xixi fora da cama, fora de hora, agressividade, né? Bater, vir para cima de você, sair sem permissão, desobedecer os combinados, enfim, são vários comportamentos que podem estar ligados a muitas coisas. E se a gente for varrer tudo para baixo do tapete, a gente não vai conseguir compreender o que aconteceu, a gente não vai saber por que a gente está sofrendo, por que isso é difícil, por que eu não consigo, de repente, aprender alguma coisa, tenho dificuldade de me envolver. Isso tudo tem a ver com o que a gente vai varrendo para baixo do tapete, né? Então, se a gente puder olhar e elaborar, né, a gente adulto, mas também a gente podendo mostrar para os meninos e meninas que isso é possível, aí eles vão podendo, aos poucos, entendendo, cada um no seu tempo, compreendendo e podendo dar lugar a essas vivências difíceis também. Bom, o respeito à história e o direito à verdade são a base para o trabalho com as crianças e adolescentes. Isso aí fui falando também agora. O trabalho com histórias de vida faz parte do dia a dia de um serviço de acolhimento, então já é uma prática, né? Tá no Estatuto da Criança e do Adolescente, em outros regulamentos também e documentos importantes. Lá na frente vou mostrar para vocês. Vou retomar com vocês, né? Trabalhar com história de vida é olhar para cada criança, para cada adolescente e sua família de uma maneira singular. Acho isso super importante também. Cada uma tem uma história especial para si, né? Única, singular. Então, por mais que a gente saiba que as coisas se repetem, que algumas cenas pareçam as mesmas, a gente tem que olhar como se nunca tivesse visto, né? Como se fosse a primeira vez. Cada um tem uma história que é única e diferente da de todos os outros. E aí eu faço um convite depois para quem não conhece ainda, assistir ou ler, já tem uma publicaçãozinha, Os Perigos de uma História Única, da Chimamanda Adichie, é uma nigeriana, uma escritora nigeriana, que fez um TED, está no YouTube, disponível no YouTube, que chama Os Perigos de uma História Única. É muito legal, tem uns 20 minutos, assim, vale super a pena para quem está aí mergulhado com o contexto do acolhimento e logo com o trabalho com histórias de vida, de assistir. E aí a gente tirei algumas partes aqui para a gente conversar, mas ela vai falando muito que algumas vezes existe uma versão que marca
e estigmatiza, né, a criança ou adolescente, ou a nós mesmos, né? É uma versão de uma história que marca e estigmatiza, né? E essa versão, ela não necessariamente é uma mentira ou não é verdade, mas a gente precisa tomar cuidado para ela não ser a única versão, né? E não ser, ou não ser a versão que mais se dá importância, né? Então, por exemplo, um menino ou uma menina que chega no serviço de acolhimento, logo tem a versão do juiz, a versão do técnico, a versão do médico da OBS, e aí algumas versões vão marcando, vão colocando essa criança ou esse adolescente, eles vão ganhando e se identificando com essas versões, e de uma forma que às vezes não é tão positiva, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as versões únicas das histórias, né? Por isso que é tão importante construir um PIA, um plano individual de atendimento, levando em consideração todas as versões daquela história, inclusive da criança ou do adolescente, né? Por que a versão do juiz é mais importante do que a versão da mãe, né? Ou por que a versão que os adultos, já que a gente é adulto, a gente sabe qual é a versão do certo ou errada, e não a versão da criança ou do adolescente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para isso não acontecer, para a gente dar lugar e dar valor às diferentes versões, inclusive, como eu falei, ajudando essa criança, esse adolescente, a contar a própria versão, né? E então também fiquei pensando aqui em outros exemplos de características que marcam, né? No contexto do acolhimento, a gente pensando aí em toda a mudança que aconteceu, né? Mas muito palavras que marcam esses meninos e meninas, né? Em sua maioria negros e negras. Então, quando a gente ouve por aí, ainda muito comumente falando do de menor, né? Então, aquele ali é de menor. Quando a gente... Quem que é esse de menor, né? Que figura que vem na nossa cabeça quando a gente pensa? Ele tem uma imagem marcada, né? Ou você está na escola, eu conheço a Maria do abrigo, e aí ela ganha logo esse sobrenome, quase, a Maria do abrigo, né? Esquece tudo mais o que a Maria é, né? Uma Maria do abrigo. E aí eles vão ganhando esses estigmas, eles vão se identificando e ficam totalmente marcados, né? Quase como se não tivesse outra saída. Eu tenho que ser assim, eu sou um de menor, eu sou a Maria do abrigo, eu sou delinquente, né? Estou falando aqui, retomando algumas palavras fortes que a gente ainda usa muito, mas que tem muito a ver com esse perigo da história única. A gente tem que abrir espaço, possibilitar que outras versões possam ser contadas, da importância, da luz, da potência para essas versões também, né? Então, de novo, não é que a história única cria estereótipos. O problema não é que os estereótipos sejam mentiras, mas que eles sejam incompletos, né? Então, a gente precisa, sim, de outras versões. Então, aí algumas questões para a gente ir se perguntando. Eu, obviamente, não estou vendo chat nenhum, então podem ir me interrompendo também, enfim. Quais são as versões das histórias com as quais trabalhamos? Então, também pensem aí, uma pergunta para cutucar vocês aí, que estão aí, tem uma função, né, nesse sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes. Que versões tem as histórias? Também já fui falando um pouquinho, né? Mas é isso. Então, as histórias, uma história só possui várias versões. A da criança, do adolescente, da mãe, do pai, da tia, do irmão, dos avós.
dos técnicos do serviço, da família acolhedora, dos profissionais da vara, dos profissionais de outros serviços de equipamentos da rede, né? E é preciso levar todas em consideração. Falei também um pouquinho aí já do PIA. E aí, lá vem a Yara com as leis, né? Chato ler lei, mas vou ser rápida. É importante a gente retomar também, entender como é que retomar, reler, enfim, olhar de novo para como o estatuto está escrito, né? Enfim, então a gente aposta muito no trabalho com história de vida e a gente é muito orientado e sim baseou muito nas leis. Então está no ECA, no artigo 100, que um dos princípios é a obrigatoriedade da informação. Então, a criança e o adolescente devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinam a intervenção, da forma como ela se processa, né? Então, oitiva obrigatória e participação. A criança e o adolescente têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente. Então, a gente precisa lembrar que a gente não tirou isso da nossa cabeça, né? É uma orientação, é um princípio, e a gente precisa buscar garantir isso. Se a gente conquistou que as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, então vamos dar voz a elas, né? Vamos ouvi-las, da forma como elas puderem se expressar, seja por desenhos, seja falando, né? Seja com alguém que possa dizer por elas, alguém próximo, né? Mas está aí, está dito, está posto. Mais alguns exemplos dos princípios aí ao longo do estatuto. Aí das orientações técnicas, né? Então, orientações técnicas. O impacto do abandono ou do afastamento do convívio familiar pode ser minimizado se as condições de atendimento no serviço de acolhimento propiciarem experiências reparadoras à criança e ao adolescente a retomada ao convívio familiar, né? E aí está grifado experiências reparadoras. Gente, a gente é obrigado a oferecer experiências reparadoras para os meninos e meninas, né? Então, na toada de não dá para empurrar para baixo do tapete, essa história de o abrigo, o acolhimento é um momento de trauma, só vai trazer melhor. Não, gente, é um período da vida deles que precisa ser marcado, precisa ser lembrado, e pode ser justamente um período de muitas reparações, de muitas elaborações. Então, o cuidado dos adultos que estão aí por perto, que estão genuinamente se importando e cuidando e dando limites, vai fornecer, sim, experiências reparadoras. E a gente precisa estar com esse... quase como se fosse um bonequinho aqui no nosso ombro. Será que a gente está conseguindo, né, proporcionar experiências reparadoras, né? Então, refletir aí sobre as nossas ações junto com os meninos, quem está mais próximo, quem dá suporte para quem está mais próximo, né? Então, equipes dos serviços, equipes de outros equipamentos, enfim, a gente precisa dar suporte também para quem está perto, quem está mais perto. Que mais? Mais uma partezinha das orientações técnicas. O atendimento deverá ser oferecido para um pequeno grupo e garantir espaços privados, objetos pessoais e registros, inclusive fotográficos, sobre a história de vida e desenvolvimento de cada criança e adolescente, né? Então, já está orientando como fazer isso, né? Como é importante a gente ter registro, a gente ter fotos sobre as nossas vivências, né? Com certeza, algumas das nossas memórias, a nossa memória tem um limite, né? Ela vai até um lugar. Mas outras referências adultas ajudam a gente a lembrar ainda mais de outras memórias. Então, às vezes não, eu até tenho um exemplo, assim.
Eu não me lembro, acho que a primeira lembrança que eu tenho de mim é com uns 3 anos, 2 anos e meio, 3. Mas a minha mãe sempre conta de um episódio que aconteceu e eu era mais nova que isso. Só que é tão vivo na minha cabeça. Eu quase lembro do cheiro, de como que era, de como que aconteceu, de quem que estava. Mas eu fico muito confusa se é minha memória ou se é de tanto as pessoas lembrarem e me contarem e me mostrarem fotos, né? Então, olha que importante, né? A gente poder ter isso, se isso é tão forte para mim hoje, é porque alguém foi me contando, foi garantindo que isso não se perdesse. Então, através de fotos, de registros, a gente vai podendo também garantir isso para os meninos também, né? A organização de registros sobre a história de vida e desenvolvimento de cada criança e adolescente é uma das ações que o Serviço de Acolhimento deve incluir no seu PPP. Eu falei agora assim de registro, né? Mas que tipo de registro, né? De fotos porque o registro do processo, né? Os relatórios são também super importantes, né? Não estou aqui desmerecendo, são super importantes, mas é só esse tipo de registro que esses meninos vão levar ao sair do serviço, ao voltar para a família, ao ser adotado? Que tipo de registro a gente está falando, né? Para além desses relatórios e processos. Vamos lá. E os benefícios desse trabalho com história de vida? Então, falei algumas vezes também já, mas é a compreensão e a elaboração da própria história. Yara, diga. Uma questão que apareceu no chat, né? Só para não... a Sheila perguntou, esses registros da história, que inclui fotos, devem ser arquivados no prontuário de cada acolhido ou serve apenas para a criança ou adolescente levar consigo? Boa, Sheila. Acho que existem várias formas de registrar e daqui a pouquinho eu vou contar um pouco como a gente construiu uma metodologia para registrar esse momento do acolhimento, tá? Então, acho que mais para frente eu respondo essa sua dúvida. Existem várias formas, mas vou contar aqui, compartilhar um pouco do jeito que a gente vai pensando como que, idealmente, esses registros precisam ser, tá? O cuidado que precisa ter com esses registros, de que forma. Então, já estou falando. E pode ir me interrompendo, tá, Rafael? Vai me falando que eu fico aqui no limbo do PowerPoint, não vejo nem a cara das pessoas. Bom, os benefícios do trabalho com história de vida. Compreensão e elaboração da própria história. Então, saber, né, o que aconteceu. Que nem o Pedro. Do dia para a noite, alguém toca a campainha, alguém leva para o abrigo, chega num lugar, não sei o que aconteceu, ontem à noite estava num lugar, hoje de manhã eu estou em outro. Às vezes não deu tempo de explicar, chegou com um papel, entregou para uma mulher, uma outra me recebeu, perguntou se eu estava com sede. Então, assim, né, precisa parar, precisa uma hora conversar com o Pedro, precisa contar para ele o que aconteceu, né? E existem formas de falar também, né, na linguagem que o Pedro ali deve ter uns 8, 10 anos na história, mas se for muito pequenininho, tem que contar de um outro jeito. Mas é um bebê, não vai entender, ele não fala ainda. Precisa contar, gente, precisa contar sinceramente, com franqueza, cuidado no uso das palavras, mas tem que contar o que aconteceu, né? Para que, aos poucos, cada um no seu tempo possa compreender, elaborar, e aí sim poder sonhar e partir para a próxima e construir outros caminhos, levando consigo as cicatrizes e as marcas, sim, mas sabendo por que eu tenho essa cicatriz, por que eu tenho essa marca, né? Outros benefícios, preservação e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, quando a gente conta para a criança ou adolescente sobre o que aconteceu, conversa sobre a história de vida, a gente também abre nosso leque, né, de ouvi-los contar sobre essa família, então, de ir atrás de informações, né, então eu preciso ir lá saber o que aconteceu, eu preciso ir lá falar com essa mãe, eu preciso ir lá falar com a avó,
eu vou lá na escola, e assim eu vou circulando e eu vou me vinculando a outros espaços também, né? E vou fazendo novas conexões, trazendo para perto. Então, quando a gente se interessa e vai atrás das histórias, outras pessoas aparecem também para ajudar a gente a contar. Às vezes tem muitas dúvidas no meio do caminho, né? Nossas, né? Dos adultos. Imagine dos meninos, né? O que está acontecendo? Será que a minha mãe gosta de mim? Né? Tô aqui lembrando das questões do Pedro, mas quantas outras aparecem? Então, trabalhar a história de vida é poder, sim, fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Um atendimento mais personalizado, individualizado, afetivo e acolhedor, né? Acho que lembrando sempre que o afetivo e acolhedor também contém os limites. O apoio para que a criança ou adolescente construa uma opinião consciente sobre sua situação, a construção de um PIA mais alinhado à opinião da criança e do adolescente e situação da família, organização de registros sobre a história, que é a pergunta da Sheila, que eu já vou chegar lá, falando um pouquinho mais desses registros. Que mais? Aqui. O trabalho com histórias de vida é papel de todos os adultos que cuidam. Então, a gente vai pensando aí também no lugar das famílias acolhedoras, né? Nessa modalidade de acolhimento, os adultos, eles já não são tantos quanto no serviço de acolhimento institucional. Então, eles têm esse lugar privilegiado de ser um adulto constante, né, na vida desse bebê, dessa criança, desse grupo de irmãos, e que com certeza vai precisar se vincular, né? Ele vai estabelecer ali um vínculo com essa família acolhedora. Então, a gente vai falando desse lugar privilegiado, né? Porque são esses adultos que vão ter esse vínculo grande, esse vínculo forte, constante, diário, né? Então, é no dia a dia que acontecem as coisas, é no dia a dia que dá vontade de contar uma coisa, é no dia a dia que rola uma conversa, né? Às vezes, senta para conversar, não sai nada, não, vamos conversar, não sai nada. E aí, às vezes, ir tomar um picolé na padaria, quanta história não surge, né? Nessa caminhadinha de 3 quarteirões até ir comprar um picolé, ou assistir um filme junto, né? Então, é no dia a dia que surge as oportunidades, né, para esse vínculo se fortalecer e para as histórias poderem começar a aparecer também, para a gente conseguir começar a falar sobre. Então, esse lugar da família acolhedora é muito importante, né, para contribuir com o trabalho, com a história de vida desses meninos, né? Eles vão ser uma outra marca, com certeza, na vida desses meninos e meninas. Então, quanto mais apropriados do caso, mais eles vão se fortalecer para acolher, proteger e cuidar, né? Sobre as histórias de quem está lá acolhendo, dos meninos. E essas famílias não estão sozinhas, né? Então, elas precisam também de um apoio profissional, técnico, para poder lidar ali diretamente no dia a dia, no cotidiano, com os meninos e meninas. Então, nós, profissionais, vocês, profissionais, estão aí para poder amparar também essas famílias, né? Esses adultos que estão ali na linha de frente. Então, de que forma? Podendo discutir o caso, né, levar informações, novidades que aconteceram, né, poder discutir com mais atores da rede e levar as discussões para essas famílias, né. Então, é fundamental que essas famílias sejam amparadas tanto com espaços de expressão, né, espaços para elas também poderem dizer como se sentem, né, como eu falei lá no comecinho, as histórias das pessoas com quem a gente se vincula, de quem a gente gosta, de quem a gente tem um carinho muito grande,
elas nos tocam, elas mexem com a gente fica tocado, emocionado, com raiva, com medo. Então, é importante o apoio para essas famílias ser também nesse âmbito, né, de acolher os sentimentos malucos que às vezes a gente vai sentindo ao conviver com uma história, ao se dar conta de outra coisa, né? Então, é preciso esse espaço de acolhimento das famílias e também do conteúdo, né? Do que está acontecendo. Então, descobrir o que aconteceu. Essas famílias precisam saber para que elas também, cuidadosamente, possam ir construindo formas de contar para a criança, contar para o adolescente, né? Então, o apoio técnico vem daí, vem desse cuidado com as palavras, escolha das palavras, né? De como que a gente vai contar, então, essa situação para ela, para ele. Então, ir ajudando e ampliando o repertório dessas famílias também, né? Que estão ali cuidando. Yara, posso te interromper um minuto? Pode, Maris, pode. Só porque já são 4 e eu acho que é importante a gente falar da ferramenta, assim. Mas só complementando isso das famílias, eu acho que depois a gente, com as perguntas, e o pessoal também vai dando os depoimentos de como fazem, algumas pessoas escreveram que fazem registros e álbuns nos seus serviços. Eu acho importante que a Yara está falando aqui, bom, todos os adultos que fazem parte da vida da criança têm um papel importante, né? Então, a equipe técnica vai fazer uma... claro, né, gente, acho que cada caso é um caso, mas assim, a equipe técnica do Serviço de Família Acolhedora, ele vai fazer quase uma filtragem, né, do que falar para a família acolhedora e como falar, em que momento, pensando que a família acolhedora precisa saber, né, da história da criança e do adolescente, porque ela está com essa família 24 horas por dia, né? Então ela é muito... E o técnico não está lá junto, como está num serviço institucional, né? Então é muito importante que essa família saiba o que aconteceu e sobre o que vai acontecendo ao longo do processo. Como a gente vai fazer isso depende muito também da idade da criança, né? Porque se é uma criança mais velha, adolescente, essa conversa tem que ser direto com ele, junto com a família, né? Então a gente vai oferecendo algumas estratégias dependendo de cada caso, mas é fundamental, né, que a família saiba o máximo de informações, porque, por exemplo, mesmo assim, a gente está falando de história de vida, a gente pode pegar num detalhe, assim, menor, talvez, mas não menos importante, que é a história dos cuidados que essa criança recebeu, né? Então, saber a história de vida não é só saber, não, se ela sofreu violência, se a mãe, se o pai, é saber também, por exemplo, se ela tem alguma questão com alimentação que precisou de sonda e aí por isso a alimentação dela é mais difícil, ou alguma, por exemplo, se ela sofreu um abuso sexual, então a hora do banho, dos cuidados diários, precisa de um cuidado redobrado da família acolhedora, né? Talvez ela não tenha experiências positivas com a figura masculina, sei lá, estou inventando situações, mas assim, para a gente pensar que é muito importante a família saber, né? E aí a equipe técnica vai com cuidado, também não eu acho importante, Yara, isso que você fala, que as informações e a história toca, né? Toca a gente como técnicas e toca principalmente a família acolhedora que não é técnico, né? Então, saber certas informações sobre a história da criança pode ser muito mobilizador também, né? Enfim, só isso que eu queria falar. Sim, super. Então é isso, acho que precisa avaliar o caso a caso sempre, né? E também dar esse suporte, como a Lara falou, as famílias não estão ali para ser profissionais, né? Mas elas tendo esse apoio dos profissionais, vão também elaborando tudo isso, né? Junto com os meninos. Então, é super importante criar esses espaços, construir esses espaços com as famílias, né? Entendendo como cada uma, o tempo de cada uma, enfim. Deixa eu ver aqui. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a forma que a gente foi pensando como registrar
as histórias. Então, um pouco como o Instituto construiu, assim, que metodologia a gente construiu e que a gente aposta muito, que é o álbum de registro das histórias. A Lara comentou aí no chat que já apareceu que algumas pessoas também já fazem álbuns, já fazem registro através de álbuns. Então, vou contar aqui um pouco rapidinho sobre essa estratégia, que é um programa do Instituto, é o Fazendo Minha História, né? Ele é até comumente chamado por aí como o programa do álbum. Ele é muito mais do que o álbum, né? Mas, enfim... E que o Serviço de Famílias Acolhedoras aqui do Instituto também desenvolve, as famílias acolhedoras também desenvolvem os álbuns junto com os bebês e crianças acolhidos, né? Então, é uma estratégia que a gente aposta muito e investe. E como que é? É a aposta em 3 pontas do triângulo: no vínculo, no álbum de registros e na literatura infanto-juvenil. Eu vou falar um pouquinho mais do álbum hoje, mas eu sempre trago as outras 2 pontas do triângulo, né? O vínculo, que falamos de vínculo aqui o tempo todo, né? A importância do adulto se vincular com essa criança, né? Para poder falar de história, ouvir de história, sentir história, fazer história, né? Então, o vínculo é fundamental. E a literatura infanto-juvenil, que foi uma escolha nossa também, né? Poderia ter sido filmes, poderia ter sido outras obras de arte, mas a gente escolheu a literatura porque as histórias contadas pelos livros, primeiro que elas ajudam a gente a não se sentir sozinho, né? Falar, puxa, isso não acontece só comigo, também já aconteceu com a Chapeuzinho. Ah, aquele personagem parece com a minha mãe. Ah, aquela ratinha parece com a minha tia, né? Então, os livros ajudam os meninos, os bebês e todos as crianças e adolescentes, e até alguns adultos, a poder ir pensando sobre as suas histórias, sentindo convidados a poder falar e, pelo menos, pensar sobre a própria, né? Então, fora aqui, uma leiturinha também fortalece super o vínculo, né, gente? Ler junto, você deita no colo, ou é na hora de dormir, enfim. Então, eu não vou começar a falar de literatura, senão eu me perco aqui. E a terceira ponta do triângulo, né, o vínculo, a literatura infanto-juvenil e o álbum de registros. Então, no contexto aqui no Instituto, o Serviço de Família Acolhedora, quem elabora é a família acolhedora, mas com muito apoio da equipe técnica, né, da dupla ali que está acompanhando esse acolhimento. O construir esse registro também abre portas para conversas, né, de uma forma gostosa, às vezes através de desenho, lúdico. Então, também é um momento de se divertir, né? Então, poder contar a sua história também pode ser divertido. E é uma forma de poder registrar tudo que vai acontecendo com a criança ou adolescente, né? Poder garantir o que está acontecendo no momento atual, né? Então, o que eu fiz hoje, como que é a minha rotina, o que meu sabor de sorvete preferido, do que eu tenho medo. E aí, aos poucos, também resgatando o que aconteceu, né? Quem que é minha família, onde eu morava, como eu vim parar aqui, né? Então, aos poucos, isso tudo vai podendo ser registrado nesse álbum. Registro feito para e com a criança e adolescente. Acho que isso também é super importante. Claro que também depende muito da idade, né? Algumas crianças que já sabem escrever, que não sabem, bebês muito pequenos, enfim. Mas o registro é feito sempre com eles, né? Que tenha a cara deles. Eles precisam se envolver também, né? Com esses registros. Não é só o adulto que sai fazendo lá tudo que bem entende, a gente tem que fazer junto, e fazer junto dá mais sentido ainda, e com certeza no futuro, quando ele retornar esse álbum, ele vai poder se enxergar e de uma forma mais real, assim, né?
Então, a equipe fornece as informações e é um apoio, né? Pensando na forma mais cuidadosa de fazer os registros. Então, a equipe aí do serviço apoia essas famílias. É isso, gente. Registrar a história junto com a criança ou adolescente vai gerando muitas dúvidas também, né? Como que eu coloco isso? Como que eu faço aquilo? Então, a gente pode ir construindo e pensando de uma maneira muito leve, assim, para que, se a gente tem uma dúvida, vamos conversar sobre, não precisa por agora, né? Então, o diálogo, a conversa sobre essas dúvidas, esses receios, esses sentimentos é fundamental, né? Junto com a família acolhedora, entre os profissionais da equipe também, sugerindo coisas também, é importante que coloque isso, a gente acha importante que coloque aquilo, né? E podendo apoiar mesmo. E ao longo do processo de reintegração ou adoção, o álbum é importante ferramenta de transição e adaptação, de reapresentação daquela criança e adolescente à sua família de origem ou à família por adoção, né? Então, é muito legal e é uma forma também de ir começando a construir outros laços, né? Através desse álbum. Então, uma criança menorzinha ou uma criança mais velha, assim, poder se apresentar através desse álbum, poder dizer sobre ela através desse álbum, as fotos que ela escolheu, os desenhos, as cores que ela escolheu para estarem nesse álbum, né? E de poder, junto com a família de origem, né, poder se reapresentar, né, para essa família, mostrar que eles estão lá, mesmo estando longe, né, mesmo estando na família acolhedora, a família lá no bairro, morando, se reorganizando para receber essa criança de volta, mesmo estando longe, aquela criança registrou sobre a mãe, pensou sobre ela, escreveu uma carta sobre ela, né? Enfim, e essa ferramenta pode fortalecer muito a reaproximação, esse momento de voltar, esse momento de estar junto de novo, ou pela primeira vez, né? Então, é uma ferramenta muito, muito legal e muito potente. O álbum, ele é todo em branco, assim, são folhas na cor craft, assim, desse marronzinho, assim, e aos poucos as famílias vão construindo junto com as crianças, página por página. E aqui eu vou passar super rapidinho, porque acho que não dá tempo. Quem depois tiver interesse, tem tudo no site, a gente pode passar o PowerPoint para vocês vão dando uma olhada com mais calma. Mas acho que só algumas coisas que é importante de dizer. O álbum, por se tratar de um álbum de registro, ele precisa ser bastante espontâneo e a gente sugere que ele seja bastante espontâneo, então sem uma cronologia. Então, primeiro eu preciso falar do dia que eu nasci, depois do dia que eu falei, depois do dia que eu andei. As coisas podem ir indo e vindo, né? O passado, o presente, o futuro vai aparecendo também no meio. Então, ser livre para deixar à vontade a criança escolher sobre o que ela quer falar naquele momento, né? Hoje eu quero falar sobre sorvete, mas amanhã eu posso querer falar sobre os meus irmãos, sobre os meus medos, né? Então, não tem uma cronologia. Acho que isso era importante de falar. Acho que isso eu vou passar. O álbum de registro, ele abarca de um tudo. Não é um álbum de fotos, ele é um álbum que pode ter fotos, pode ter histórias, pode ter desenhos, e tudo pensado e construído junto com o bebê, a criança, o adolescente, né? Algumas crianças conseguem escolhendo as cores que querem colocar, qual foto desejam colocar, eles vão podendo ser os protagonistas mesmo desse álbum, né? A gente sempre sugere... Desculpa, você pode voltar naquela Posso. foto? Porque eu acho... Não, daquela... Essa aqui? Isso.
porque eu acho importante a questão da contextualização e das datas, né? Porque normalmente as pessoas fazem álbum de fotos, né? O que é super válido e é importante. Hoje em dia a gente tem muitas fotos no celular, né? É muito mais fácil o recurso das fotos. Mas se a gente não contextualiza, se a gente não coloca quem é essa pessoa, o que estava rolando, é isso, a gente tem que pensar que a gente é o guardião dessa história durante o acolhimento. E que se a gente não contar, eu estou falando de serviço de acolhimento, tá? Pensando em família acolhedora, pensando em todo mundo. Se a gente não contar, essa criança não vai saber, né? Porque é transitório o acolhimento. Então, assim, e esses detalhes do que gostava de brincar, de quem eram as pessoas, do que aconteceu, do primeiro tombo de bicicleta, né? Isso não está no processo junto ao fórum, né? E não é outro tipo de registro. Então, por exemplo, esse é que não dá para ler, né, Yara? Mas esse homem que aparece levando essa menininha, sim, se não tivesse, a gente nunca saberia quem era, né? Mas eu acho que era o cara que ia entregar legumes no abrigo, né? E ele adorava a menininha, ele sempre levava a menininha para dar um rolê nesse carrinho, sabe? E ela se divertia muito. Então, assim, se tivesse só essa foto, sei lá, podia ser qualquer um, podia até, imagina a fantasia da criança mais velha, podia até ser meu pai que vinha me visitar no abrigo, e será que esse era o meu pai, né? Enfim, então é importante a gente escrever, botar legenda e contextualizar o que aparece no álbum. E não só as fotos, mas os desenhos, as cartas, né, as imagens escolhidas, a gente vai sempre pensando junto assim, daqui 10 anos, essa criança, esse adolescente vai se localizar por essa página, vai saber o que aconteceu, tem elementos suficientes para daqui 10 anos a pessoa olhar e ter essa memória afetiva e cuidadosa, né? Então, isso é super importante, assim, alguns detalhes, né, contextualizar a coisa do desenho, né, que eu fui falando muito, acho que esse exemplo é muito legal, esse desenho aqui de baixo, que é isso, se não tiver contextualização, se não tiver, pode ser um desenho muito bonito mesmo, e faz parte guardar os desenhos da nossa infância, né, mas para mim é uma arara que está voando, né, enfim, a gente pode ficar fantasiando aqui, mas a adulta que pôde fazer o álbum junto desse menino, estava junto no momento que ele fez o desenho, e aí escreveu sobre esse desenho, no dia que ele fez o desenho, no momento. Então, ela coloca assim, sobre o desenho, Patrick diz, a mamãe está brigando na casinha, e ela foi embora. O Patrick foi embora também, ele foi para a creche. Então, assim, um desenho sozinho, uma foto sozinha, pode ser muito lindo, né? Mas quando vem contextualizado, né, com a data, com quem está nessa foto, quem é que está nessa foto, né? Que relação eu tinha com essa pessoa? O que esse desenho me fez pensar? Sobre o que eu estava pensando na hora que eu fiz esse desenho lá com meus 3 anos e meio, né? Enfim, então dá outro lugar para esse registro, né? Não é só um álbum de fotos informativos, né? É um álbum de registros afetivos também. E, bom, tem outras características que a gente vai pensando muito, né? Para construindo esse álbum, mas eu acho que a legenda e a contextualização são super importantes. Um visual caprichado sempre, né? E deixando que os meninos contribuam, escrevam e participem desse álbum. Tomar cuidado com a escrita, né? Então, se alguém que não está alfabetizado, ou se alguém que ainda não aprendeu a ler e escrever, a gente vai escrever por eles, mas tem que ser com uma letra legível. E aí cada um vai descobrindo aí as formas artísticas de investir nesse álbum, né? Dos diversos recursos, e para os
os bebês menorzinhos poder ir lendo esse álbum, né, com o tempo. Então, retomar na hora que está ali ninando, tá junto, poder ler sobre essa página, olha essa, né, como que construiu essa página, porque e contando, né, todo esse processo envolvendo todo sempre os meninos, meninas, os bebês, como. E aí, a dúvida que sempre surge, que bom que ela sempre surge, porque é uma dúvida que a gente precisa sempre retomar, é como registrar os momentos difíceis na história, no álbum, né? O que a gente coloca, o que a gente não coloca, como que eu falo do dia do acolhimento, o dia que ele chegou nessa família, por o motivo do acolhimento é sempre o maior desafio. Como que a gente vai colocar, né? E é difícil mesmo. Não é fácil, às vezes, contar alguma cena, alguma situação. Por isso que a parceria da família acolhedora com a equipe técnica é tão fundamental, né? Para poder construir junto a forma tanto de contar, de falar sobre, como também de registrar, né? A gente pode pensar diversas vezes e se faz sentido para uma criança, se faz sentido para outra história, para um grupo de irmãos, tem que ir pensando o que faz sentido, né? Mas poder construir isso junto, né? Uma forma de deixar registrado o que aconteceu de uma maneira cuidadosa, de novo, como eu falei lá atrás, a escolha das palavras, dos termos, né? E de ir construindo isso junto, assim, não tem uma receita de bolo de como falar do motivo do acolhimento. É muito ali sensitivo, né? Tem que muito ir percebendo o que dá, o que não dá, o que ainda não dá, mas daqui a pouco talvez dê para contar, né? Então, acho que aos poucos o vínculo com a família acolhedora e o trabalho da equipe vão se conversando e vão podendo entender o que é importante deixar registrado nesse álbum, de que forma. Yara, eu acho que, só um comentário, eu acho que uma forma que me ajuda, assim, a pensar nessas escritas é exatamente isso. Eu penso que eu estou escrevendo, assim, no caso de crianças pequenas, tá, gente? Porque em caso de crianças maiores e adolescentes, eles que vão falar também, é uma conversa diferente, mas das crianças menorzinhas, eu penso assim, o que eu quero falar para ela, para quando ela for maior, ela poder ler, sabe? Então eu escrevo para a criança, pensando nela, sabe? Então, querida Yara, quero te contar uma história muito importante, né? Algo muito importante que aconteceu com você, blá blá blá. Então, eu acho que pensar na criança e olhar assim facilita, né? E às vezes eu acho que a gente realmente precisa virar uma chavinha, né? Não sei o que você acha, mas porque a gente está tão acostumado a escrever relatórios técnicos, né, em formatos já pré-determinados, que às vezes é difícil a gente virar essa chavinha, né? Mas então, sei lá, que você já coloca uma foto da criança assim, né, do lado para você olhar para ela e falar o que eu quero escrever para ela, né? E eu acho que é muito essas páginas, né, gente, sobre motivos de acolhimento, o momento da destituição, por exemplo, algumas situações mais complicadas. Eu acho que, a princípio, o ideal seria a equipe técnica escrever, e aí mostrando para a família acolhedora e junto, porque eu já vi algumas situações, como às vezes a família acolhedora está muito brava com a mãe, sabe? Alguma coisa aconteceu, então escreve de uma maneira meio agressiva, sabe? Enviesada. Então é bom ter uma mediação aí de meio de campo da equipe técnica nesses momentos, assim. Mas eu acho que ao longo do tempo, uma família acolhedora que já acolheu uma vez, já acolheu duas vezes, já falou muito, elas vão conseguindo, né? Mas eu, assim, de primeira, eu acho que às vezes é muito para pedir para a família acolhedora. Talvez ela não consiga escrever dessa maneira sensível, empática, né?
Sim, é um treino mesmo, assim, acho que eu vivi esse treino, assim, né, junto principalmente dos voluntários, porque como eu estou no programa Fazendo Minha História, eu estou muito com os colaboradores voluntários que fazem o álbum com os meninos, né, e, e essa é sempre uma dúvida, e acho que é super importante a gente ir arriscando e treinando. Então, uma primeira vez, sempre junto, sempre com esse protagonismo técnico, né? De como contar, de como escolher essas palavras. E, e que é isso, de vez em quando a gente pode ver que para aquele momento, para aquela história, para aquela criança, talvez não vamos deixar no álbum. E esse álbum do Fazendo Minha História, ele tem um envelope no final, ali no final, para guardar desenhos diversos, fotos extras impressas, mas também para guardar cartas, guardar tesouros e de repente guardar outras informações que não precisam estar nas páginas, mas que podem ficar lá guardadas. Elas foram ditas, elas estão registradas, mas elas estão ali num lugar mais discreto, mais cuidado, né? Que daí ele ou ela vai abrir quando quiser, quando se sentir pronto, né? E, enfim. Então, tem várias ideias, acho que a ideia do álbum é para dar um norte, né? A gente vai desenvolvendo esse álbum de registros com todos esses detalhes de como tem que ser o título, de como... Mas acho que é meio para dar um norte mesmo, para como ir garantindo esses registros, né? Lembrando de novo, será que a gente está possibilitando experiências reparadoras para esses meninos e meninas, né? De que forma, né? Então, o álbum é uma metodologia, é uma ferramenta possível de trabalhar a história de vida também, né? E aí vão surgindo as dúvidas também. Puxa, mas eu faço todo dia? Eu faço toda semana o álbum? Né? E aí eu acho que cada família vai também entendendo como que é a sua rotina, como é a sua disponibilidade. De novo, a equipe técnica, ela também vai ajudar na produção desse álbum de registros, então ela vai também construindo junto com a família, vai provocando como é que está, né, o álbum desse menino, dessa criança. Então, acho que cada família também vai entendendo aí a periodicidade com que vai trabalhando o álbum junto, né? Lembrando que sempre pode ser um momento muito gostoso, né? Para além de tantos outros momentos gostosos de viver no dia a dia. E também fazendo uma super propaganda para as leituras infanto-juvenis, assim, para os livros que acompanham, que enfim, fortalecem super e também acabam entrando nos álbuns também. Cadê? E agora acho que tem mais uma ferramenta, né? Mais uma metodologia. Não sei, Lara, se você quiser contar e compartilhar junto, para além do álbum. A gente falou dessa estratégia no encontro sobre acompanhamento das crianças. A Andrea e a Aline trouxeram para a gente, não sei se vocês lembram, que a gente chama de histórias que curam. Elas até leram uma historinha, mas na verdade nada mais é do que a gente criar uma história usando aspectos da história da criança, mas a gente faz através de personagens, né? Então eu vejo, enfim, eu pego tudo que aconteceu com a criança e coloco ela como um ursinho, né? Ou sei lá, algum outro personagem que a criança gosta. E vou contando a história dela através de outros personagens. A gente pode depois ler mais uma história para vocês lembrarem, quem não viu. E aí a gente vai colocando todos os desafios, né, que esse personagem vai enfrentando. Então, o ursinho que morava com a mamãe deixava ele muito tempo sozinho, a mamãe ursa, e ele ficava muito triste, né? Então a gente vai colocando as emoções que a gente supõe, né, que a criança sente. Então sentia sozinho, tinha medo, e aí um dia chegou sei lá, a hipopótama e falou que ia levar ele para um outro lugar, porque a mamãe dele não estava conseguindo cuidar dele. Aí ele chegou numa casa de hipopótamos, ele ficou muito assustado, né? E aí vai falando, e aí sempre chega-se
num desfecho não feliz, mas com algum desfecho, né? Porque também não dá para deixar a criança numa angústia. Então, mesmo que a gente ainda não saiba, né, qual é o desfecho do processo, mas então ele ficou na família de hipopótamos, que cuidou muito dele, depois ele entendeu, ele visitava a mamãe dele, ia na escola, enfim, e aí dá uma fechadinha, assim. Essa ferramenta a gente vê que é muito, muito bacana para crianças pequenas, mas também para crianças mais velhas, né? A gente até pode construir junto com a criança mais velha. E eu acho que é mais rico, é uma ferramenta que, quando está pronto, normalmente no serviço a equipe técnica que faz e vai trocando com a família acolhedora. Até tem as meninas, enfim, super artistas, colocam ilustrações e fazem tipo um livrinho assim. E aí a gente vê que fica um objeto para a família acolhedora conversar com a criança. Então, a família acolhedora pode ler essa história e é muito impressionante, gente, mesmo. Porque, assim, as crianças, elas facilmente se tocam que essa é uma história diferente, né? A gente até pode falar, eu quero ler para você uma história muito especial. E aí, ou elas já se identificam, tipo, igual eu, ela fala. Ou é aquela história que elas vão querer ler 20 vezes, muito mais do que outra história, né? Então, faz um gancho importante. Enfim, depois a gente pode falar mais dessa ferramenta, mas eu acho que é isso, os livros, as brincadeiras, o álbum e essas histórias, né, que a gente vai criando são super importantes. Eu quero ler alguns comentários do chat, pode ser? Pode. Só vou fazer um comentário sobre Histórias que Curam. Fui pensando aqui, né? Que é super. Eu acho super legal, porque eu acho que implica a equipe, ou vou chamar aí dos adultos que estão construindo essa historinha, a pensar tão profundamente no caso, né? Então, escolher qual vai ser o diálogo da hipopótama com o ursinho, é pensar de uma forma muito profunda na história, né? E então que se desenrola como uma discussão de caso, de uma maneira lúdica também, se a gente for pensar no contexto para os adultos, né? Antes da historinha estar pronta, eu acho isso muito é uma dedicação assim muito muito bonita assim de ver assim algumas que eu já vi que a própria equipe do Família Acolhedora construiu ao longo desse tempo assim é tocante assim. Eu nem conhecia direito a história da criança da menina, mas é tocante assim de ver como que a gente vai se envolvendo. Então, para além de ser uma ferramenta para a criança, também é uma ferramenta para nós, adultos, de nos dedicarmos assim inteiramente a essa história, né? Aos detalhes, aos desafios, enfim. Então, eu acho isso super legal, uma ferramenta também muito, muito legal. Conta. Slide tem as referências, né? A partir desses 2 livros que estão aqui, depois eu posso mandar para vocês a referência no WhatsApp, é que a gente foi adaptando o que esses 2 autores falam para o contexto do acolhimento e para o nosso trabalho. Esse livro, que agora saiu, mas o Conta de Novo, é muito legal e é bem didático, assim, também. É um livro fácil de ler. Conta de Novo, Mãe, histórias que ajudam a crescer, que ajuda a crescer. Então, vou ler aqui a historinha para a gente terminar pontualmente. Vocês me deem um okzinho se estão vendo, imagino que sim. Sim. E agora mudou. Voltou, né? Foi. Então, vamos lá. O nome do livro é Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Era uma vez um menino chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes, e ele nem era tão velho assim. Sua casa era ao lado de um asilo de velhos, e ele conhecia todo mundo que vivia lá. Ele gostava da senhora Silvano, que tocava piano. Ele ouvia histórias arrepiantes que lhe contava o senhor Cervantes. Ele brincava com o senhor Valdemar, que adorava remar. Ajudava a senhora Mandala, que andava com uma bengala, e admirava o senhor Poçante, que tinha a voz de gigante.
Mas a pessoa com quem ele mais gostava era a senhora Antônia Maria Diniz Cordeiro, porque ela também tinha 4 nomes, como ele. Ele a chamava de Dona Antônia e contava-lhes todos os seus segredos. Coitada da velhinha. Pulou. Aqui. Um dia, Guilherme Augusto escutou sua mãe e seu pai conversando sobre Dona Antônia. Coitada da velhinha, disse sua mãe. Por que ela é coitada? Perguntou Guilherme Augusto. Porque ela perdeu a memória, respondeu seu pai. Também não é para menos, disse sua mãe. Afinal, ela já tem 96 anos. O que é uma memória? Perguntou Guilherme Augusto. Ele vivia fazendo perguntas. É algo de que você se lembre, respondeu seu pai. Mas Guilherme Augusto queria saber mais. Então ele procurou a senhora Silvano, que tocava piano. O que é uma memória? Perguntou. Algo quente, meu filho, algo quente. Ele procurou o senhor Cervantes, que lhe contava histórias arrepiantes. O que é uma memória? Perguntou. Algo bem antigo, meu caro, algo bem antigo. Ele procurou o senhor Valdemar, que adorava remar. O que é uma memória? Perguntou. Algo que o faz chorar, meu menino, algo que o faz chorar. Ele procurou a senhora Mandala, que andava com uma bengala. O que é uma memória? Perguntou. Algo que faz rir, meu querido, algo que faz rir. Ele procurou o senhor Poçante, que tinha voz de gigante. O que é uma memória? Perguntou. Algo que vale ouro, meu jovem, algo que vale ouro. Então, Guilherme Augusto voltou para casa para procurar as memórias para Dona Antônia, já que ela havia perdido as suas. Ele procurou uma antiga caixa de sapato cheio de conchas, guardadas há muito tempo, e colocou-as com cuidado em uma cesta. Ele achou a marionete que sempre fizera todo mundo rir e colocou na cesta também. Ele lembrou-se com tristeza da medalha que seu avô lhe tinha dado e colocou-a delicadamente ao lado das conchas. Depois achou sua bola de futebol, que para ele valia ouro. Por fim, entrou no galinheiro e pegou um ovo fresquinho, ainda quente, debaixo da galinha. Aí, Guilherme Augusto foi visitar Dona Antônia e deu a ela, uma por uma, cada coisa de sua cesta. Que criança adorável, que me traz essas coisas maravilhosas, pensou Dona Antônia. E então ela começou a se lembrar. Ela segurou o ovo ainda quente e contou a Guilherme Augusto sobre o ovinho azul, todo pintado, que havia encontrado uma vez dentro de um ninho, no jardim da casa de sua tia. Ela encostou uma das conchas no ouvido e lembrou da vez que tinha ido à praia de bonde, há muito tempo, e como sentira calor com as suas botas de amarrar. Ela pegou a medalha e lembrou com tristeza do seu irmão mais velho, que havia ido para a guerra e que nunca voltou. Ela sorriu para a marionete e lembrou da vez que mostrara para sua irmãzinha, que rira às gargalhadas com a boca cheia de mingau. Ela jogou a bola de futebol para Guilherme Augusto e lembrou do dia que se conheceram e de todos os segredos que haviam compartilhado. E os dois sorriram e sorriram, pois toda a memória perdida de Dona Antônia tinha sido encontrada por um menino que nem era tão velho assim. Essa história do Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Stop. Eva, muito boa essa historinha, né? Eu adoro. Gente, queria super agradecer aí a presença de vocês, os comentários, o bate-papo. Como eu falei, é um super prazer estar aqui. Obrigada, Lares, pelo convite.